Pessoal, eu vou encontrar quem foi que escreveu que cadeia de sobrevivência é um complexo penitenciário do Rio de Janeiro. Eu vou, Ui, que lindo. eu vou descobrir quem foi que marcou essa questão. Meu Deus. Eu coloquei porque eu queria que vocês tivessem assim. Quando eu ri, falei, isso é pegadinha. Eu falei, não é possível, cara. A pessoa vai. É pra Não facilitar, tinha ele como vai ter ver só nisso. 3. Hã? Não tinha como a pessoa botar essa questão, Eu cara. acredito que foi sem querer. Acredito que foi sem querer. Vai ter que mandar pra Luísa, que é até sábado. Mas, em geral, as notas que eu recebi até agora são 21. Tem 21 respostas. Eu acho que foram muito boas. Eu só tenho 3 notas abaixo da média até agora. Temos 4 gabaritagens, 4 10. Temos 3 9. Então, são notas muito boas. Eu acho que... Tá Oi? gravando. Sim, Tá gravando. obrigado. Eu acho que complementar a aula com uma aula prática ajuda bastante. Ainda mais um conteúdo tão prático como a CLS. Mas vamos lá. 8h35. Nós temos 18 pessoas. Hoje eu estava fazendo um teste, porque o conteúdo de administração em enfermagem é um pouco mais simples, mais breve, mais objetivo. Tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu ver aqui quem é. Pronto, me ajudou, valeu. O conteúdo de administração em enfermagem, ele é bem mais rápido. É mais, pelo menos para mim, a forma de ensinar, é um conteúdo mais dinâmico. Quer dizer, não é dinâmico nem um pouco, mas ele é um pouco mais rápido do que os outros. É mais objetivo. Não tem muito o que abordar sobre esse assunto. E aí, hoje a aula seria um pouco mais curta, e eu preferi deixar ela um pouco mais tarde, para começar às 8h30, para ver se ninguém faltava, pelo menos no comecinho, que a introdução da administração em enfermagem é muito importante. Eu não queria que os colegas chegassem na metade da aula. Então, eu imaginava que agora a gente já teria pelo menos 90% da turma online. A maior galera tá presa no engarrafamento. Tá, entendi. A chuva também. Boa noite, Daniel. Entrei agora com o Miguel Couto. Boa noite, Márcia. Tranquilo, sem problema. Entendi. E então, se a gente tivesse começado às 8, ia ser complicado. Eu agradeço bastante, porque deu tempo de eu conseguir chegar em casa. Então pronto. Então, era para ser até pior. Então, eu prefiro ficar tranquilo com isso. Vamos lá. A gente tem que começar. Infelizmente, não dá para esperar mais, já são 8h37. Os colegas vão chegando e depois eles vão ver a gravação da aula. Deixa eu fechar essas janelas aqui. Vou pedir para que vocês mais uma vez me ajudem, só para caso eu não perceba que alguém está querendo entrar na aula, ou se alguém estiver mandando pergunta, que me ajude também, beleza? Tá gravando já? Tá gravando. Nosso amigo Fábio tá gravando já. Show. Deixa eu abrir aqui para vocês. Todos conseguem... Vendo a apresentação? Passando para vocês? Sim, está aparecendo. Ótimo. Tá mudando de slide? Sim, está mudando. Perfeito. Vamos lá, então. O conteúdo de administração em enfermagem, ele é muito amplo. Eu tenho que confessar para vocês que eu não sou muito fã dessa parte teórica. Eu gosto muito de história, eu gosto muito de fundamentos e tudo. Mas a administração nunca foi muito minha área de interesse. Não quer dizer que eu não domine essa área de administração, pelo menos em enfermagem. Mas eu não tenho muito gosto para essas coisas de teoria administrativa. Ciências humanas, quando a gente fala de filosofia, para mim não é muito meu forte. Eu acho que tem muita gente que não... A filosofia é assim, ou ela é amada ou é odiada. Eu não sou muito fã, mas não que não seja, não tenho um gosto de pesquisar e de aprender sobre a área também.
Eu só não gosto muito de discutir, vocês vão entender mais pra frente por quê. Mas isso não vai interferir na aula, não. Vamos lá. A administração em enfermagem envolve muita coisa, é um conteúdo amplo, mas a gente vai enraizar nesse conteúdo para uma área bem específica. Quando eu estava planejando essa aula para vocês, vocês sabem que eu assumi as turmas recentemente, então eu não tinha todas as aulas prontas já. Eu fui conversando com as pessoas que já tinham dado aula para vocês, peguei o conteúdo que eu já tinha comigo, da minha época de formação, das especializações, que também abordam esse assunto, principalmente a estomaterapia fala muito sobre administração e enfermagem, porque dentro da área de estomaterapia, de feridas e lesões, o mercado financeiro, o mercado de clínicas é muito forte, tem muito enfermeiro abrindo clínica hoje em dia, então esse conteúdo de administração também é muito forte na estomaterapia. Nesse assunto, a gente vai afunilar nosso conhecimento, por quê? Se a gente fosse tratar de todas as teorias de administração, de todos os tópicos relacionados à administração dentro da enfermagem, ou talvez até em geral, ia levar muito tempo e num ambiente de sala de aula, onde todos nós estamos ali presentes, né, já é um pouco maçante, cansativo. Imagina então quando a gente está aqui sentado numa cadeira confortável, com o ar-condicionado ligado ou não, em casa. Eu tenho certeza que se fosse ligar as câmeras aí, a gente ia encontrar algumas pessoas dormindo. É um assunto um pouco carregado, né? Um conteúdo bem, bem pesado em relação à teoria. Mas eu pensei em trazer para vocês de uma forma um pouco diferente. A administração de enfermagem, a gente consegue refletir bem na administração quando a gente observa a rotina do enfermeiro e do técnico de enfermagem dentro de um hospital ou uma unidade de saúde qualquer. É muito interessante você trazer o conteúdo da administração para dentro de uma realidade de um hospital. E é assim que a gente vai trabalhar com esse assunto de administração. A gente não vai se aprofundar muito nas bases, nas teorias e nos fundamentos da administração em si, mas a gente vai raciocinar, a gente vai refletir muito mais sobre a realidade hoje da enfermagem dentro do assunto da administração. E o que a gente faz no hospital que está dentro da cúpula ali da administração. Só antes de começar a passar a apresentação com vocês, só para relembrar, a gente tem, eu coloquei para vocês uma atividade lá no Classroom, e eu queria que vocês fizessem o seguinte, acho que todos já devem ter lido, já devem ter entendido o que aconteceu, o que eu estou pedindo para vocês, mas só para reforçar, eu quero que vocês leiam os artigos que eu coloquei lá, e eu só esqueci de colocar dois artigos, que na verdade um artigo e um estudo, é um estudo diferente, não chega a ser um artigo, mas são dois documentos que eu vou colocar lá, mas só para fundamentar mesmo a discussão de vocês. Eu quero que vocês leiam, compartilhem no grupo de vocês o que vocês acham interessante, um resumo da ideia de vocês, ou conversem entre si a respeito do que vocês compreenderam dos textos que eu coloquei. E na quinta-feira a gente vai discutir a respeito do que nós lemos naqueles estudos, naqueles artigos, nos documentos. Inclusive tem um vídeo lá também. E dessa discussão nós vamos gerar aí várias teorias nossas, a gente vai associar a nossa realidade e a realidade de vocês futuramente. E se todos participarem, se eu ver que vocês realmente se fundamentaram nos artigos para discutir, se não ficar algo muito aleatório, aí a gente consegue concluir o objetivo da aula e vocês já começam a prova com 4 pontos garantidos, tá? Então ninguém vai perder ponto por não realizar a atividade, mas também vai deixar de ganhar, que eu acho que seria uma vantagem muito boa na prova de administração, que é geralmente uma prova um pouquinho mais complicada. Então, vamos lá. Alguma dúvida sobre essa atividade até agora? Não, né? Mas se tiver também, vocês podem mandar mensagem para mim, por fora. Vamos definir aqui qual que é o conceito de administração em geral, fora da enfermagem. Então, administração é amplamente um contexto amplo, uma definição ampla seria, primeiro a gente teria que olhar para a etiologia da palavra, que é ad e minister, que são termos originados do latim, e significa direção, ad significa direção, no sentido de gerência, coordenação, junto com o termo minister, que seria submissão ou hierarquia, obediência. O termo que eu acho mais interessante para definir é a hierarquia.
A administração, então, quando a gente pensa em submissão, hierarquia, logo vem à cabeça que se trata de relação interpessoal. E para acontecer uma relação interpessoal, eu preciso de 2 indivíduos, pelo menos. Então, a administração, ela sempre acontece entre pessoas, tá? Eu posso ter administração entre seres humanos e sistemas e máquinas, até posso. Mas o contexto da administração clássica é sempre entre pessoas. São relações interpessoais. Basicamente é isso. Só que eu queria trazer para vocês uma reflexão além do que está escrito nos artigos e no conteúdo teórico. A administração ela pode ser definida numa forma macroscópica como esse sentido de gerência, de liderança, de coordenação, de hierarquia. Mas, se a gente parar para pensar, se a gente refletir, a administração também acontece dentro do próprio indivíduo. Você, por exemplo, João, Maria, você que está aí assistindo agora, você é aluno da NIC, técnico de enfermagem, para você, na sua vida, onde você enxerga o contexto da administração? Para mim, dentro da minha vida, eu acordo já fazendo a administração do meu dia. Se eu tomo a decisão de acordar, de escovar os dentes, e depois de escovar o dente, trocar de roupa, separar o meu material, fazer o que quer que seja. Quando eu tomo essas decisões, eu já comecei a planejar. Quando eu planejo, eu já estou iniciando um ciclo de administração. Então, a administração ela pode acontecer, esse ciclo ele pode acontecer de forma macroscópica, entre pessoas, e de forma micro, dentro do próprio indivíduo, na sua forma de interagir com o dia a dia. Então, para definir de forma mais clara, a administração ela não deve ser vista apenas no contexto de liderança e chefia. A gente logo pensa no termo administrador. O administrador é geralmente visto como um chefe, como um líder, como diretor, CEO, alguém que está acima. Mas a administração também alcança todos os que estão dentro da hierarquia, que agora eu vou utilizar o termo abaixo, mas esse não é o termo que vocês vão aprender. Todos os indivíduos que estão inseridos dentro do contexto da administração são parte do ciclo administrativo também. Todos os indivíduos de uma empresa, por exemplo, são administradores de certa forma das suas atribuições. Não só o administrador que está lá em cima. Inclusive, se você pensa em um gestor, em um diretor, ele também é administrado. E aí você pode pensar, não, peraí, o presidente do Brasil, por exemplo, Bolsonaro, ele não tem um chefe. Não, vamos usar um exemplo melhor. O dono da Microsoft. Ele não tem um chefe, ele é dono de tudo aquilo ali. Mas se você parar para pensar, o dono da Microsoft, ele também é comandado pela sua empresa. Porque se ele não tomar, ele tem aquela pressão de que se ele não tomar certas decisões, ou se as decisões dele não forem eficazes, a empresa dele rui. Então, por mais que ele administre sua empresa, a sua empresa também interfere nas suas escolhas. Então, ele é administrado também. Ele administra e é administrado. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a pessoa que está no topo da cadeia hierárquica, ela também é administrada, assim como a pessoa que está lá na linha direta de operação. O indivíduo, por exemplo, como um enfermeiro, ele é administrado pelo coordenador, gerente de enfermagem, pelo presidente da instituição, mas ele também tem que administrar suas habilidades, seu posto de enfermagem, os técnicos de enfermagem. Os técnicos, por sua vez, administram o seu tempo, se organizam, administram todas os seus afazeres do dia. Todo mundo administra alguma coisa, tá? E também é administrado. Isso aí a gente tem que entender. Para alcançar todas as metas e objetivos, é necessário planejar, organizar, direcionar e controlar. Esses 4 são os pilares principais da administração. Então, quando eu falo para vocês que um chefe ele é responsável por planejar, organizar, direcionar e controlar, isso fica bem claro. Mas está claro para vocês também que o enfermeiro, um técnico de enfermagem, um médico assistencial, também planeja, organiza, direciona e controla? Não são pilares exclusivos de um administrador que está na chefia de alguma instituição. Esses 4 pilares também são compartilhados por todos os indivíduos. A relação e intrapessoal são parte da administração, que é o que eu falei para vocês. O indivíduo ele administra, é administrado, e muitas vezes
quer dizer, essencialmente ele administra o seu próprio tempo, sua própria rotina. E todos nós, né, a instituição por completo, a instituição em si, também vai trabalhar para alcançar algum objetivo. A administração, em sua maior essência, da forma mais macroscópica, da forma mais grosseira de se dizer, é uma ferramenta que vai ser usada para alcançar metas e objetivos. Sempre, tá? E aí eu tenho formas de alcançar metas e objetivos, maneiras diferentes, prazos diferentes, mas na essência a administração é essa ferramenta que serve para alcançar metas e objetivos. E todo mundo aqui acorda, com certeza já acorda com uma meta e com algum objetivo. A gente nunca acorda pairando no nada, só abrir os olhos e não sei mais o que eu vou fazer, vou ficar aqui deitado na cama o tempo todo. Isso aí já é patológico. Todo mundo acorda com o objetivo de fazer alguma coisa e vai trabalhar ao longo do dia para alcançar aquele objetivo. E você também tem suas metas. Tem objetivos a longo prazo, tudo isso você acaba abordando durante o seu dia. Então você já administra a sua rotina também. Mas toda administração tem os seus desafios. E faz parte também do conceito de administrar, resolver esses conflitos, sejam eles entre pessoas ou dentro de você mesmo. Então, administrar também é resolver, ultrapassar esses desafios que as relações proporcionam para a gente. Com certeza, você já deve ter passado por situações de conflito dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua própria família, que exigiram de você certa habilidade para você contornar. Isso também faz parte da administração. Essa relação interpessoal que você busca objetivos e metas para alcançar, e você nunca vai fazer isso sozinho, quando você insere aí o fator humano, relação, tem que trabalhar com outras pessoas, com esse pacote vem também os problemas de relacionamento. E na administração existem ferramentas específicas para resolver problemas de conflitos entre pessoas, tá? E vocês vão ver que na enfermagem isso é pesado demais, é um conteúdo muito presente na área da enfermagem, resolução de conflitos internos. Ih, não está passando, peraí. Pronto. Dentro da administração, a gente tem dois termos importantíssimos. Lembra que eu falei para vocês que a gente trabalha para alcançar objetivos, a administração é essa ferramenta que alcança objetivos a curto, médio ou longo prazo? Então, para alcançar um objetivo, eu tenho que trabalhar de duas formas. Existem outros termos, tá? Mas os principais que eu quero que vocês entendam e aprendam, que vocês vão usar na prática de enfermagem, é eficácia e eficiência. Se a gente pular essas duas definições e olhar aqui embaixo, olha como é que fica confuso. A eficácia é fazer a coisa certa, e a eficiência é fazer certo a coisa. Alguém aí queria dizer o que você acha, o que você percebe e entende desses dois termos, ou para você ficar confuso? Alguém quer se manifestar e contar para a gente a opinião? O que você entende do termo eficácia e eficiência, antes de eu passar para vocês uma definição concreta? Queria que vocês participassem. Pera aí. Vivian, o seu microfone eu acho que tá ruim. Ou foi só para mim que acho que seu microfone ficou ruim. Tá ruim, sim. Não Tá dá pra te horrível, no entender, caso. né? Não dá para te entender. Checa a conexão, os cabos, deve ter acontecido alguma coisa aí. Enquanto a Vivian tenta consertar o áudio dela, alguém gostaria de fazer uma contribuição? Para vocês, o que seria eficácia e eficiência? Luana, beleza. A pergunta voltando para o slide. Eu vou passar para vocês a definição de eficácia e eficiência. Vocês conseguem diferenciar? Ainda está ruim. Vivian? Olha.
Tá muito Vivian, ruim. seu microfone tá chiando muito. Tá chiando muito, Vivian. Viu alguma coisa errada. É melhor digitar. Escreve brevemente, na sua opinião, o que seria eficácia e eficiência. Enquanto isso, alguém quer compartilhar? Sabe que para mim era um termo que eu não tinha muito bem definido. Alguns dias atrás, eu participei de uma reunião no hospital em que abordaram esse tema de eficácia, eficiência e mais um outro termo. E aí que me despertou Ela escreveu no interesse. chat, professor. Ah, valeu. E aí que me despertou interesse em estudar melhor acerca do assunto. O microfone ruim, eficácia é uma situação individual, eficiência é uma habilidade. Fazer o que se precisa ser feito e eficácia fazer bem feito. Natasha, é exatamente isso aí. A Vivian também colocou uma definição parecida, só que se a gente pesquisar agora na internet o que é eficiência e eficácia, a gente vai ver várias definições que mais ou menos vão dizer a mesma coisa, que é fazer algo que tem que ser feito e fazer algo bem feito. Você consegue entender logo de cara o que isso significa? Você consegue trazer isso para a enfermagem? Fazer algo bem feito e fazer algo que tem que ser feito. Eu vou abrir de novo a apresentação e aí eu quero que vocês leiam comigo a definição de eficácia. Alcançar um objetivo a curto prazo, fazer o que é solicitado, fazer a coisa certa. Beleza. Bem parecido com o que a Natasha colocou. Eficiência é fazer o que é solicitado da melhor forma possível, alcançar o objetivo com o menor número de recursos para manter uma boa qualidade do produto final. E, cara, eu consigo pensar agora em um monte de situações na assistência de enfermagem que a gente tem profissionais demonstrando eficácia e profissionais demonstrando eficiência em situações completamente diferentes. Vou dar um exemplo para vocês, utilizando a historinha da fábrica de... o exemplo real é uma fábrica de pneus de borracha, mas eu vou trazer para o estetoscópio, que é a nossa área. A fábrica de estetoscópio, ela tem que produzir 200 estetoscópios em um dia. É o que ficou estabelecido para que aqueles funcionários produzissem 200 estetoscópios ao final de um dia. Se eles produzirem 200 estetoscópios com 24 horas, exatamente 200 estetoscópios, que foi o que foi pedido para eles, eles foram eficazes ou eles foram eficientes? E aí? Foram eficazes. Foram eficazes, exatamente. Exatamente. E agora, o que seria a eficiência, então, nesse caso? Da produção de estetoscópios. Qual seria a eficiência? Fazer esse montante, né, de forma correta. Que todos funcionem bem e que tenham a mesma, vamos por assim, a mesma qualidade. Né? Eu ainda diria mais, meu amigo Fábio. Eu diria que na eficiência, eu faço os 200 estetoscópios. Vamos supor, eu tenho duas equipes. Uma equipe na fábrica fez os 200 da forma que foi solicitado. Fez certinho. A definição é fazer a coisa certa, então fizeram certinho. A segunda equipe também faz os 200 estetoscópios, só que eles gastaram metade dos recursos, gastaram muito menos borracha, gastaram menos metal, economizaram mais, então o custo-benefício foi muito melhor. E ainda assim, naquela fábrica, a mesma equipe conseguiu terminar a fabricação dos 200 estetoscópios mais cedo. Então, além de eficazes, eles foram eficientes. O que eu queria que vocês entendessem é que nem sempre o eficaz vai ser eficiente. Ele pode até conseguir cumprir a meta dele, mas cumpriu, igual aquele termo que a gente usa bastante, cumpriu igual a cara. Você conseguiu deixar os seus pacientes bem cuidados ao final do plantão. Então, você foi eficaz, porque a sua obrigação como técnico de enfermagem é cuidar dos seus pacientes, o foco do trabalho do enfermeiro é o cuidar mesmo. Então, você cuidou dos seus pacientes, mas além de cuidar dos pacientes, todos eles estão com acesso em dia
Nenhum deles está com sujidade na cavidade oral, todos eles estão com fralda trocada, medicação no horário certo. Você foi eficiente. Então você fez o que foi solicitado, mas você fez isso com qualidade. Então a diferença entre eficácia e eficiência é essa. Eficácia é você fazer o que é solicitado e fazer a coisa certa. Geralmente, nas definições que vocês encontrarem na internet, vocês vão ver eficácia associada à subordinação. E eficiência, geralmente, associada à gerência. Mas não é bem assim. Aquele pensamento que eu quis trazer para vocês sobre ser administrador do seu próprio ser humano, do seu próprio profissional de enfermagem, também trazer o termo eficiência. Você pode fazer as suas atividades, mas fazer da melhor forma possível. Professor, Não é... Pode falar. eu sempre pensei que, assim, eficácia e eficiência, a gente teriam que andar juntos. E não necessariamente seriam coisas separadas de formas distintas. São dois termos completamente diferentes no que diz respeito à definição, né? Porque, como eu te falei, eu posso ter um funcionário eficaz, que cumpre tudo que é determinado para ele, mas eu posso ter um outro funcionário que também cumpre o que lhe é determinado, mas ele cumpre com qualidade. Ele termina mais cedo, gasta menos recursos, economiza mais. É um funcionário, para mim, mais valioso. Existem pequenas diferenças, né? Na verdade, existem grandes diferenças, mas as palavras são muito parecidas, então pode confundir um pouquinho a gente. O eficaz nem sempre é eficiente, mas o eficiente sempre é eficaz, porque ele faz aquilo que lhe é solicitado, mas vai além, entendeu? Sim, agora tá mais claro para mim. Obrigada. Isso, exatamente. Alguém escreveu aqui, foi a Natasha. Dentro da eficiência está a eficácia, entendeu? Ela circula toda a terminologia da eficácia, eficiência. Ficou bem estabelecido, então, a diferença entre esses dois termos. Eles são sempre muito utilizados dentro da administração. Deixa eu passar aqui. Mudou o slide para vocês? Sim. Pronto. Deixa eu aceitar aqui. Bom, para a gente discutir sobre a administração na enfermagem, a gente precisa entender um pouquinho sobre as origens, sobre as influências. Já pararam para pensar na forma de funcionamento de uma instituição de saúde e por que a gente administra da forma que a gente administra hoje? Imaginem aí um hospital de porte médio, você tem um diretor, um hospital particular. Você tem um diretor, você tem um coordenador, tem gerentes das áreas, gerente da área médica, gerente da área de enfermagem, você tem gerente de fisioterapia. Você segue uma linha de hierarquia. Você acha que sempre foi assim? Na verdade, não. A gente teve vários modelos de administração ao longo do tempo. E as práticas administrativas sofreram influências e foram se adaptando até chegar ao que a gente tem hoje. Hoje nós temos, na maior parte das empresas, um modelo administrativo muito semelhante, que mistura várias teorias do passado. Então, uma coisa que eu fiz questão de trazer para vocês, que sempre cai em provas de concurso, etc., são essas influências externas que a administração sofreu até chegar ao que ela é hoje. Por exemplo, a igreja em geral, o catolicismo principalmente, ofereceu para o contexto da administração a ideia da hierarquia. Então, a forma de hierarquia, como a gente a conhece hoje, não é muito relacionada ao militarismo que a gente pensa. Mas sim, inclusive o militarismo também sofreu influência da própria igreja. Na igreja que surge o conceito de hierarquização, de categorias e de importância do trabalho. O militarismo trouxe para a gente a contribuição da disciplina, que também é muito cobrada hoje em qualquer emprego, qualquer oportunidade de trabalho. A disciplina, com certeza, é muito desejada, muito bem vista. Os pensadores, por exemplo, o modelo pensador mesmo, como Jean-Jacques Rousseau e Karl Marx, que eu sempre discordo muito, mas é importante citá-los, também influenciaram muito no contexto
das classes trabalhistas, no contexto da administração em geral, porque eles vieram com ideias muito revolucionárias, que trazem para a gente um antagonismo muito grande entre o que já era administração e o que passou a ser influenciado, por exemplo, como o domínio da ferramenta de trabalho, que é do operário, né, para Karl Marx, por exemplo. Então, a briga entre as classes, o ser humano nascer o ser humano nascer um ser bom e a sociedade corrompê-lo ao longo do tempo. E esse mesmo ser humano tentar tirar vantagem de outras pessoas, e assim surgem as empresas capitalistas. Isso tudo influenciou muito a administração. Os economistas, que têm um olhar mais moderno, os pensadores da economia são mais modernos, trouxeram para a gente um olhar muito lucrativo das coisas. Que empresa hoje não visa bastante o lucro? Para vocês verem como que cada época da administração influenciou um pouquinho no que a gente vê hoje em dia da direção de diversas empresas. E a Revolução Industrial, ela influi diretamente com o uso da tecnologia e alguns dizem até com a substituição da mão de obra da manufatura pela produção industrial mecanizada. Então, hoje no hospital a gente enxerga isso aonde? Nas diferentes máquinas que tomam e cada vez mais, com maior frequência, as atividades que o ser humano desenvolveria por conta própria. Isso você enxerga muito em indústrias de produção, fábricas e tudo, onde as máquinas começam a assumir a posição que antigamente um operário, um ser humano, assumiria. Então, diversas teorias, diversas origens vão influenciando a administração até ela chegar no que a gente tem hoje. A administração ela é dividida, então, em várias teorias. Hoje, todas elas funcionam como um misto, planejando, e aí a gente tem, de vez em quando, uma empresa ou uma administração que tenta voltar ao passado, trazendo um modelo um pouco diferente de administração. Por exemplo, nessas startups que a gente observa hoje em dia. Mas para não fugir muito do assunto da saúde, é para vocês entenderem que todo o hospital é uma empresa, assim como as outras empresas que a gente observa, mercado, fábricas, lojas, são empresas que o modelo administrativo sempre é muito semelhante entre eles. O modelo, às vezes, vai ser o mesmo. Você tem um gestor, tem um coordenador, tem uma linha hierárquica. E aí, eu queria discutir com vocês, aproveitar que a gente está falando desses vários modelos aí de administração, eu queria trazer para vocês uma reflexão sobre onde entra a enfermagem nessa linha, nesse ciclo de administração. Porque se a gente acabou de definir que o hospital é uma empresa, então é uma empresa que tem seus funcionários e tudo, então a gente tem um ciclo de administração muito bem definido lá dentro. Como que funciona a administração dentro do hospital? Como que o enfermeiro está inserido nessa administração e como que o enfermeiro faz a administração dentro do hospital? São três coisas diferentes. Bom, na enfermagem, o serviço ele é administrado pelo enfermeiro, o profissional que planeja, organiza e gerencia diretamente as atividades do técnico auxiliar, do técnico ou auxiliar, além de fazer a gestão de recursos materiais e humanos, que é a divisão do trabalho. Dentro da enfermagem em si, a gente tem um enfermeiro, que é o profissional que escolhe a formação, né, a faculdade de enfermagem. Temos os técnicos e os auxiliares de enfermagem, que já passam por uma formação um pouco mais curta, que é aqui a nossa, que a gente está vendo agora, que vocês estão passando, mas por essa diferenciação da formação, por essa variação da formação, a gente tem que ter uma divisão de trabalho. Então, cada classe vai fazer uma coisa diferente. O enfermeiro, ele geralmente vai trabalhar muito com dimensionamento. Alguém aqui já ouviu falar de SPC? De escala de SPC? Não? SPC é uma Só escala... o nome sujo mesmo. Não, né? Esse aí não. Esse aí a gente deixa para depois. Como a gente está falando de administração, que é um conteúdo válido para a nossa vida, nosso nome nunca mais vai cair no SPC, porque a gente vai administrar nosso tempo e nosso dinheiro corretamente. Dimensionamento e SPC são duas coisas que o enfermeiro faz logo de dia, logo quando ele... De dia não, logo no início do plantão. SPC é uma escala
em que o enfermeiro define, por exemplo, o nível de dependência de um paciente. Vamos supor, e aí eu quero que vocês percebam onde entra a administração aí. Vamos supor que num posto de enfermagem, né, ali na enfermaria do hospital, eu tenho 10 pacientes. Só que desses 10 pacientes, eu tenho 2 que deambulam, que caminham livremente, que vão ao banheiro sozinhos, que conseguem se alimentar, estão só em observação. Eu tenho 5 pacientes que estão acamados, que não conseguem levantar, que têm que tomar banho com auxílio, não conseguem se alimentar sozinhos. E eu tenho mais 2 pacientes que estão, além de acamados, além de totalmente dependentes da equipe para fazer a higiene pessoal, são pacientes que estão confusos, desorientados, diarreicos, então fazem troca de fralda frequentemente, muitas medicações controladas, medicações caras. A gente tem aí um misto de pacientes com dependências diferentes. O que é que o enfermeiro vai fazer logo no começo do plantão, seja qual for a instituição de saúde, a não ser que você trabalhe em uma área de clínica, trabalhe como pessoa jurídica, né, um instrumentador, que seja, mas geralmente você vai ver o enfermeiro designando os pacientes para os técnicos de enfermagem. Lembra que a gente falou sobre planejamento, organização, controle, direção? Esses 4 pilares vão se aplicar logo no comecinho do plantão. O enfermeiro vai direcionar para o técnico quais pacientes ele vai pegar, e geralmente, né, para ser bem justo, o enfermeiro vai pegar. Se eu tenho 2 pacientes altamente críticos, com SPC mais alto possível, então eu vou separar esses 2 pacientes e entregar um para cada técnico. Vou pegar pacientes que são mais basais, vou pegar 2 de cada e entregar para cada técnico que eu tenho. Vou fazer a divisão, para não ficar pesado para ninguém. Depois que eu planejei e organizei os meus recursos humanos, eu tenho que organizar meus recursos materiais. Então, no posto de enfermagem tem que ter micropó. Eu preciso também cuidar dos recursos materiais, fazendo a administração física. Tem sua rotina para administrar da mesma forma que o enfermeiro, da mesma forma que o técnico de enfermagem. O que eu quero que vocês reflitam bastante e tragam para a gente na próxima discussão, vocês vão ver nos estudos que eu disponibilizei para vocês, é essa relação interpessoal entre técnico de enfermagem, enfermeiro e médico. E fisioterapeuta também, vocês podem incluir todos os profissionais da área da saúde dentro de um posto de enfermagem, dentro de uma enfermaria. Como que se dá a relação entre esses profissionais? Porque a gente fala de administração, a administração do enfermeiro, ela não se limita só às suas habilidades, mas como um todo também. E como ele administra o setor, o posto de enfermagem, ele também é administrado por um supervisor ou um coordenador. Onde que entra o outro profissional, que não é da área da enfermagem? Como que se dá essa relação? E aí vocês vão entender melhor isso com os artigos que eu coloquei para vocês lá no Google Classroom. Quero que vocês estudem aquilo ali, para a gente ter uma discussão saudável na próxima aula de quinta-feira, e entender melhor o que encontrar, na verdade, se preparar para o que eu vou encontrar na realidade da enfermagem mesmo, no dia a dia da enfermagem dentro de um hospital, dentro de uma instituição de saúde qualquer. Nem sempre, eu digo para vocês que vocês já devem ter notado isso, e vocês vão ver bastante isso na prática mesmo de enfermagem de vocês. Nem sempre essas relações, digo para vocês que quase nunca essas relações são saudáveis. Tem muito que melhorar na relação entre os profissionais de enfermagem, fisioterapeutas e médicos, principalmente quando se diz respeito à comunicação dentro do ambiente de trabalho. Só para terminar, então,
vocês já devem esperar que a gente vai ter uma longa discussão na próxima aula, quando a gente vai falar sobre essa questão de relacionamento interpessoal. O técnico de enfermagem, por sua vez, ele colabora para o ciclo de administração com a oferta de suas habilidades de nível médio, com o objetivo central de cuidar. E eu quero que vocês pensem bastante no que seria a autonomia do técnico de enfermagem, a subordinação e o respeito ao saber. São 3 coisas totalmente diferentes. E por mais que você pode pensar que o enfermeiro ele é o líder, ele é um gerente do posto de enfermagem, você precisa obedecê-lo, eu diria que você tem a sua autonomia, assim como o enfermeiro tem, mas que precisa haver respeito ao saber. O técnico de enfermagem, por muitas vezes, domina muito mais uma ferramenta que também é do enfermeiro, mas por muitas vezes ele domina aquela ferramenta, como, por exemplo, uma punção periférica. E é interessante quando a gente enxerga o enfermeiro do posto de enfermagem, o enfermeiro daquele técnico, designar para ele uma tarefa que, por mais que também seja do enfermeiro, mas ele entende, ele sabe que aquele técnico de enfermagem domina aquela ferramenta mais do que ele. Então a gente precisa saber respeitar os nossos colegas de trabalho e também o saber que eles construíram ao longo do tempo. Existem as atribuições de cada profissional muito bem definidas, e eu mandei para vocês também a legislação, um trecho da legislação que atribui à enfermagem suas tarefas, né, seus procedimentos e suas habilidades, mas um profissional ele pode dominar a ferramenta mais do que outro. Então é preciso haver respeito ao saber, ao conhecimento de cada profissional. E isso só se consegue com o tempo. Infelizmente, hoje o que a gente vê é o autoritarismo muito forte dentro da área da saúde. Tanto do enfermeiro para o técnico de enfermagem, quanto do médico para o enfermeiro, dos gestores para os funcionários. E cada vez mais a gente vê esse respeito ao saber se apagando lentamente, e a gente não consegue reconhecer que algumas coisas são, sim, habilidades maiores de pessoas que estão abaixo de nós na nossa liderança. Infelizmente, é uma coisa que acontece bastante, a gente vai discutir isso na próxima aula. O planejamento, e aí agora eu queria falar para vocês sobre algumas etapas que a gente já citou aqui, que é planejamento, organização, o controle, e só definir para vocês o que é. E aí a gente vai ficar com alguns termos que vocês vão entender agora quais são as definições, mas na próxima aula a gente vai saber como que eles se interligam. Agora eu só vou pedir para vocês memorizarem, entenderem, gravarem o que são esses termos. Eficácia, eficiência. Agora a gente vai ver quais são os pilares da administração e como que eles se aplicam à enfermagem. Mas futuramente vocês vão ver, né, nas nossas próximas discussões, exemplos práticos do que seria o planejamento. Já dei aqui uma dica para vocês sobre, por exemplo, o SPC de dimensionamento, mas vamos lá. O planejamento ele consiste em arquitetar um plano, analisar recursos, criar uma estratégia para a realização de um objetivo. Esse sim é o planejamento. Consegue pensar, lembrar aí de onde que a enfermagem vai entrar nessa definição de planejamento? A gente tem organização, que é colocar cada etapa do planejamento em seu devido lugar, ou seja, juntar as informações e colocá-las de forma ordenada, delegar funções e atribuir responsabilidades e autoridade às pessoas. Consegue encaixar a enfermagem nessa definição? A liderança, influências positivas que norteiam e apoiam o liderado a alcançar os objetivos. E esse é um papel que muitas vezes faz toda a diferença no desempenho geral de uma instituição de saúde. Eu já trabalhei em uma instituição específica, que você nem conhecia qual que era o gestor daquele lugar, daquele hospital. Você não consegue vê-lo, você não tem contato nenhum com os gestores do hospital. São pessoas totalmente ausentes na assistência, ausentes ao lado do profissional que está na ponta, que é o enfermeiro, o técnico de enfermagem. E eu não acho isso interessante, porque se a pessoa que toma as decisões que impactam diretamente na assistência não estão próximas da assistência, aquelas decisões podem muito mais atrapalhar do que ajudar. E vocês também vão ver que isso acontece com muita frequência na prática de enfermagem. Pessoas que têm o poder da decisão,
mas não se aproximam da assistência. E essas decisões muitas vezes atrapalham mais do que ajudam um profissional na hora da assistência. Que é um desuso da administração, né? É a falta de eficiência. Bom, a execução, que é o processo de realizar e consumir recursos, cuja sua eficácia depende da forma pela qual a motivação e influência foram exercidas através do líder. Então, a qualidade do serviço de enfermagem, teoricamente, vocês veem, a literatura diz que depende diretamente da influência dos seus gestores. Controle, que é onde se realiza, e eu acho essa etapa fantástica, porque é onde você realiza o feedback da concretização de um objetivo e é onde você verifica a mudança de estratégia, caso caiba, né? Ou seja, a análise do decorrer e da conclusão de uma determinada tarefa. E para esse controle aqui, a gente tem uma ferramenta muito legal que no hospital onde eu trabalho se chama GCPEC. No GCPEC, você tem aí como dar um feedback para o profissional. Por exemplo, eu sou enfermeiro de um posto da unidade 1, eu sou enfermeiro de lá, e eu tenho vários técnicos para gerenciar. No meu computador, eu tenho uma ferramenta chamada GCPEC, no qual, dentro do GCPEC, eu tenho o nome de um técnico de enfermagem, e ele fez uma ação muito interessante. Ele educou os colegas a respeito de um procedimento diferente, trouxe uma informação nova para o posto de saúde, para o posto de enfermagem, treinou a equipe, ajudou a equipe a crescer de alguma forma. Eu posso escrever lá no GCPEC dele tudo que ele fez, elogiá-lo, pontuar, reforçar todos os pontos positivos daquele profissional dentro do ambiente de trabalho, e esse feedback é extremamente importante para influenciar e incentivar cada vez mais a eficácia e eficiência daquele profissional. Então, a ferramenta de controle também é importantíssima para o contexto de administração dentro da unidade de saúde. Eu já fiz aqui um trailer, mais ou menos, do que vai ser nossa próxima aula, uma discussão bem mais prática de onde a administração se insere no mercado desculpa, no mercado de trabalho não, onde se insere na assistência de enfermagem, e a gente precisa iniciar a próxima aula já entendendo os conceitos eficácia, eficiência, planejamento, organização, liderança, execução e controle. Esses termos precisam estar bem definidos para a gente conseguir fluir na nossa discussão. Por fim, para concluir essa aula, eu queria só lembrar vocês da importância da enfermagem para o crescimento de um hospital e para a saúde do paciente em si. O enfermeiro, ele é uma peça dentro do quebra-cabeça, ele é uma ferramenta do hospital, mas é uma peça essencial. O termo é esse, é essencial. Sem o enfermeiro, o hospital, a instituição de saúde perde sua essência, perde sua função. O enfermeiro e o técnico de enfermagem realizam as atividades mais específicas. Sem essa equipe, sem essa classe, o hospital não funciona. E o que a gente observa hoje é um profissional tão qualificado e tão importante ser desvalorizado. A gente também vai discutir o porquê dessa desvalorização, que não é simplesmente a má vontade de um gestor de querer, por exemplo, diminuir a carga horária daquele profissional. Não é isso, é um assunto muito mais amplo, tá? Não que isso interfira às vezes também. Mas eu quero que vocês pensem bastante no que vocês vão encontrar na prática de enfermagem quando vocês se formarem. E eu queria já na próxima aula fazer esse teaser aí, já passar para vocês um panorama da realidade da enfermagem hoje em dia, como um enfermeiro mesmo, falando para vocês, baseado em todo esse conceito de administração que a gente conversou hoje. Beleza, pessoal? Essa aula é mais expositiva, é mais uma introdução mesmo, então eu acredito que vocês agora têm muito o que estudar, têm muito o que fazer para entender melhor esse assunto. Vou disponibilizar mais alguns documentos lá na plataforma para ajudar vocês também, e eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom? Durante a semana, se vocês tiverem qualquer dúvida também em relação à atividade, ao que estudar, ao que fazer, por favor, me procurem, porque nossa próxima aula basicamente vai ser... Pode pôr o seu número de telefone lá no Classroom?
Se eu não me engano, eu já tinha colocado antes, mas eu repito lá Eu na coloco no próxima grupo. postagem. Pode colocar no grupo também, eu vou repetir lá para vocês. Então vai ser uma ótima oportunidade de discussão. Se preparem para a próxima aula para a gente poder discutir direitinho. Beleza, pessoal? Alguma dúvida antes da gente encerrar? Não? Tranquilo. Então, pessoal, muito obrigado. Foi um prazer. Eu tenho sobre atividade. Pode falar. Vai ser, a gente tá para a discussão da semana que vem, ou a gente pode fazer um textinho, alguma coisa assim? Tem que enviar. Não precisa enviar, não precisa entregar. Você precisa estudar o assunto, porque a gente vai discutir, vai conversar a respeito, e eu quero falar bem menos do que eu estou falando hoje, quero deixar vocês falando mais do que eu na próxima aula, demonstrando o conhecimento de vocês, os conceitos que vocês aprenderam, e eu vou fazer algumas perguntas só para direcionar a nossa discussão. E essas perguntas podem ou não ser direcionadas para alguns de vocês, então todos precisam se preparar. Não precisa escrever nem me entregar nada, tá? Você pode preparar o seu próprio conteúdo. E não se esqueçam que é uma vantagem de 4 pontos. É uma vantagem boa. Tá bom? Valeu, pessoal. Boa noite para todos. Bom descanso e um bom final de semana. Boa noite, obrigada. Nada. Um abraço. Um abraço. Valeu, amigos.